A vila de Eldermore era um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Um ponto perdido no mapa, cercado por florestas densas e um lago que refletia a lua como um espelho quebrado. As casas, de madeira envelhecida, rangiam sob o peso de histórias não contadas, e os moradores, com rostos marcados pela vida, sussurravam sobre um segredo que pairava sobre o lago, como uma neblina que nunca se dissipava. Emily, uma jovem de cabelos castanhos e olhos curiosos, sempre sentiu uma atração estranha pelo lago. Desde criança, ela ouvia os adultos falarem em voz baixa sobre a criatura do lago, uma entidade que, segundo as lendas, se alimentava das almas dos que ousavam se aproximar demais. Mas como toda criança, sua curiosidade era maior que o medo. Agora adolescente, essa curiosidade havia se transformado em uma obsessão. Naquela noite, a lua cheia iluminava o céu, e Emily decidiu que era hora de desvendar o mistério. Com um casaco leve e uma lanterna na mão, ela saiu de casa, ignorando os olhares preocupados de sua avó, que sempre alertava para os perigos do lago. Apenas não vá até lá, Emily. O lago não é o que parece, dizia sua avó, mas as palavras soavam como um eco distante, incapazes de deter a determinação da jovem. Ao chegar à margem do lago, Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A água estava calma, mas havia algo de inquietante na serenidade. Ela se aproximou, olhando para a superfície reflexiva, onde a lua dançava em um balé de luz e sombras. "O que você esconde?" ela murmurou, como se esperasse que o lago respondesse. Foi então que ela ouviu. Um sussurro suave, quase como uma canção, flutuou pelo ar. Era uma melodia hipnótica que parecia chamar seu nome. Emily hesitou, mas a curiosidade a puxava para mais perto. O sussurro se intensificou e a água começou a ondular, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Ela se agachou, tentando ver além da escuridão líquida. O que era aquele som? Era belo e aterrorizante ao mesmo tempo, como se o lago estivesse vivo, respirando, esperando. O coração de Emily disparou, mas ela não conseguia se afastar. A canção parecia prometer segredos, verdades escondidas que apenas ela poderia descobrir. De repente, uma sombra se moveu sob a água, e a melodia se transformou em um grito silencioso. Emily recuou, mas não antes de ver a forma. Uma criatura enorme, com escamas que brilhavam como se fossem feitas de vidro quebrado, olhos grandes e vazios que a observavam com uma intensidade que a fez sentir-se nua. O pânico tomou conta dela, e ela se virou para correr, mas algo a segurou. Era a sensação de que o lago a queria, que ela fazia parte daquela história. Ao voltar para casa, o sussurro ainda ecoava em sua mente. A criatura a tinha visto, e de alguma forma, ela sabia que não seria a última vez que se encontraria com aquele ser. Nos dias que se seguiram, Emily não conseguia parar de pensar no lago e na criatura. O medo e a curiosidade se entrelaçavam em sua mente, formando um nó que a impedia de dormir. As noites se tornaram longas e atormentadas. Ela sonhava com a criatura, que a chamava com sua melodia hipnótica, prometendo revelações e segredos. Os moradores da vila começaram a notar a mudança em Emily. Ela estava mais pálida, mais distraída. Os sussurros sobre a criatura do lago se tornaram mais frequentes, e os desaparecimentos de moradores que haviam se aventurado perto da água começaram a ser lembrados com um novo peso. "Você precisa parar de pensar nisso, Emily", disse sua amiga Sarah, tentando puxá-la de volta à realidade. "É só uma lenda. Não deixe que isso te consuma." Mas Emily não conseguia. A criatura a chamava, e ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Uma noite, enquanto observava o lago da janela de seu quarto, ela viu algo que a fez prender a respiração. A criatura estava lá, emergindo das águas, seus olhos brilhando na escuridão. Era um momento de pura beleza e terror, e Emily soube que não poderia mais ignorar o chamado. Naquela noite, a lua cheia iluminava o céu, e o lago parecia pulsar com vida. Emily decidiu que precisava voltar. Não apenas para enfrentar a criatura, mas para entender o que estava acontecendo. O que ela não sabia era que essa decisão a levaria a um caminho de revelações sômbrias e escolhas impossíveis. Quando o sol nasceu, Emily estava determinada. Ela se preparou, vestindo um casaco pesado e pegando uma lanterna. Ao sair de casa, sentiu o peso do olhar de sua avó, mas não se virou. O lago a chamava e ela não podia ignorar mais. Enquanto caminhava, a sensação de que algo a observava crescia. Era como se a própria natureza estivesse atenta, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o eco da canção que a hipnotizava. Emily sentiu uma mistura de medo e excitação.
Ela estava prestes a descobrir a verdade. Ao chegar à margem do lago, a água estava calma, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Emily respirou fundo e deu um passo à frente. A canção começou novamente, mais forte e mais clara. Ela fechou os olhos, permitindo que o som a envolvesse, e então, com um impulso de coragem, ela chamou a criatura. "Eu estou aqui", gritou, sua voz ecoando na noite silenciosa. "Mostre-se." A água começou a agitar-se e a criatura emergiu, sua forma imponente iluminada pela luz da lua. Os olhos da criatura brilharam, e Emily soube que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Mas o que ela não sabia era que o lago guardava segredos mais profundos do que poderia imaginar. Que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que qualquer lenda contada ao redor de uma fogueira. A história de Eldermore estava prestes a se desenrolar, e Emily estava no centro de tudo. Com o coração acelerado, ela se preparou para o que estava por vir, sabendo que, ao encarar a criatura, também estaria enfrentando seus próprios medos. O lago a chamava, e agora ela não poderia mais recuar. O que aconteceria a seguir? Isso era algo que ela estava prestes a descobrir. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas do quarto de Emily, mas ela não conseguia descansar. As noites se tornaram um campo de batalha entre o sono e os pesadelos. O lago, com suas águas escuras e misteriosas, ocupava cada canto de sua mente, e a criatura que ela havia visto na noite anterior não a deixava em paz. Era como se uma parte dela tivesse sido marcada. Uma conexão indesejada com algo que estava além da compreensão humana. Naquela manhã, enquanto o café borbulhava na cozinha, sua avó observava com preocupação. "Você não precisa ir até lá de novo, Emily. O lago não é seguro", disse ela, sua voz carregada de um medo que parecia se enraizar em algo mais profundo. Mas Emily não poderia ignorar o chamado. A curiosidade a consumia, e a ideia de que a criatura poderia ser mais do que uma lenda a atraía como um imã. Após o café da manhã, ela decidiu que precisava investigar mais sobre o lago e a criatura. Com um caderno em mãos, saiu de casa e caminhou pela vila, decidida a coletar histórias e informações. O que começou como uma simples curiosidade logo se transformou em uma busca por respostas. Mas as pessoas pareciam relutantes em falar sobre o lago. Quando mencionava a criatura, os rostos se tornavam pálidos e os olhares desviavam-se, como se o simples ato de falar sobre ela pudesse invocar sua presença. Emily decidiu visitar a biblioteca local, um lugar que sempre fora um refúgio para ela. As estantes estavam repletas de livros empoeirados e o cheiro de papel velho a confortava. Ela se sentou em uma mesa no fundo da sala, longe das janelas, e começou a folhear livros sobre a história da vila. A cada página, a sensação de que algo estava prestes a ser revelado crescia. Foi então que encontrou um livro que parecia diferente dos outros. A capa era desgastada e o título estava quase ilegível: Lendas de Eldermore. Com as mãos trêmulas, ela abriu o livro e começou a ler. As páginas estavam repletas de histórias sobre desaparecimentos, rituais antigos e uma criatura que habitava as profundezas do lago. O que mais a intrigou foi uma passagem que falava sobre um antigo culto que adorava a criatura, acreditando que ela era um deus das águas. "Ela se alimenta de medos e almas", dizia o texto. "Apenas aqueles que a invocam podem esperar escapar de sua ira." Emily sentiu um frio na espinha. O que ela havia visto não era apenas uma lenda. Era uma realidade aterradora que se escondia sob a superfície do lago. Determinada a descobrir mais, Emily decidiu voltar ao lago naquela noite. A lua cheia estava prestes a surgir, e ela sabia que era o momento perfeito para confrontar seus medos. Com o caderno e a lanterna em mãos, ela caminhou até a margem do lago, o coração acelerando a cada passo. As árvores ao redor pareciam sussurrar, como se estivessem cientes do que estava prestes a acontecer. Quando chegou, o lago estava calmo, mas havia uma tensão no ar, como se a própria água estivesse esperando. Emily respirou fundo e chamou a criatura, sua voz ecoando na noite. "Eu sei que você está aqui, mostre-se." O silêncio foi ensurdecedor. Por um momento, ela se perguntou se havia cometido um erro. Mas então a água começou a agitar-se, e uma sombra emergiu, deslizando sob a superfície. Emily sentiu um misto de terror e fascínio. A criatura apareceu, mais imponente do que antes, suas escamas brilhando à luz da lua. Era um ser que desafiava a lógica. Uma fusão de beleza e horror. Seus olhos eram profundos e vazios, como poços sem fundo que pareciam absorver a luz ao seu redor. Emily ficou paralisada, incapaz de se mover ou desviar o olhar,
A criatura a observava e nesse momento ela sentiu que havia se tornado parte de algo muito maior, algo que transcendeu a compreensão humana. Então, a criatura se moveu, e Emily, em um impulso instintivo, deu um passo para trás. A água parecia chamá-la. E a canção que ouvira antes voltou, mais forte e mais clara. Era uma melodia hipnótica que prometia revelações, mas também trazia um aviso. Vem, Emily. Venha descobrir a verdade. A jovem lutou contra a tentação, mas a curiosidade era avassaladora. Ela se aproximou novamente, o coração batendo descontroladamente. — "E você quer de mim?" perguntou, sua voz quase um sussurro. A criatura inclinou a cabeça, como se estivesse considerando sua pergunta. E então, em um movimento rápido, ela mergulhou de volta nas profundezas, deixando apenas ondas na superfície. Emily se sentiu perdida, como se a conexão que havia sentido estivesse se dissipando. Desesperada, ela olhou para o lago, mas não havia mais sinais da criatura. O silêncio voltou a reinar, e a jovem percebeu que estava sozinha, cercada pela escuridão e pelo mistério. A sensação de que algo estava prestes a acontecer a envolveu novamente, mas desta vez era um medo palpável. Enquanto se preparava para voltar para casa, uma voz sussurrou em sua mente. Você não pode fugir do que está destinado a acontecer. O frio percorreu sua espinha, e ela soube que a criatura não a deixaria em paz. O lago a queria, e ela estava presa em uma teia de segredos que não poderia desvendar. Ao chegar em casa, Emily se sentou na cama, caderno ainda em suas mãos. As palavras que havia lido ecoavam em sua mente, e a imagem da criatura permanecia gravada em sua memória. Ela sabia que não poderia ignorar o que estava acontecendo. Algo estava se aproximando, e a vila de Eldermore estava prestes a enfrentar um destino sombrio. As noites seguintes foram preenchidas por pesadelos, e a criatura tornou-se uma presença constante em sua vida. Emily começou a notar mudanças na vila. Os moradores estavam mais nervosos, e os sussurros sobre a criatura se tornaram mais frequentes. As pessoas evitavam o lago, e aqueles que se atreviam a se aproximar pareciam ser tragados pela escuridão. Uma noite, enquanto observava o lago da janela de seu quarto, Emily viu algo que a fez prender a respiração. A criatura estava lá novamente, emergindo das águas, seus olhos brilhando na escuridão. Era um momento de pura beleza e terror, e Emily soube que não poderia mais ignorar o chamado. Ela estava presa em um ciclo de medo e fascínio, e a única maneira de escapar era enfrentar a verdade que se escondia sob a superfície do lago. Mas a pergunta que a assombrava era: até onde ela estaria disposta a ir para descobrir os segredos da criatura? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, e o lago, com suas águas escuras e misteriosas, guardava um destino que mudaria sua vida para sempre. A noite estava fria e escura quando Emily saiu de casa, sua determinação queimando como um fogo interno. Ela sabia que não poderia mais ignorar o chamado do lago, não depois de tudo o que havia descoberto. A criatura a esperava, seus olhos vazios e sua canção hipnótica ecoando em sua mente. Enquanto caminhava pela vila, Emily notou que as ruas estavam desertas. Os moradores pareciam ter se recolhido, com medo de enfrentar a escuridão que se aproximava. Ela podia sentir os olhares furtivos em sua direção, como se todos soubessem o que ela estava prestes a fazer. Mas Emily não se deixou intimidar. Ela tinha uma missão, e nada faria recuar. Ao chegar à margem do lago, a água estava calma, como se estivesse esperando por ela. Emily respirou fundo e chamou a criatura, sua voz ecoando pela noite. Eu sei que você está aí, mostre-se. Por um momento nada aconteceu. O silêncio era ensurdecedor, e Emily começou a se perguntar se havia cometido um erro. Mas então, a água começou a se agitar, e uma sombra emergiu, deslizando sobre a superfície. A criatura apareceu, sua forma imponente iluminada pela luz da lua. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não recuou. Encarando a criatura, Emily percebeu que havia algo diferente nela. Seus olhos pareciam mais intensos, mais famintos. Ela podia sentir a energia da criatura pulsando, como se estivesse prestes a explodir. — Que você quer de mim? Ela perguntou, sua voz firme apesar do medo que a consumia. A criatura inclinou a cabeça como se estivesse considerando sua pergunta. E então, em um movimento rápido, ela avançou em direção a Emily, suas garras afiadas prontas para atacar. Emily recuou, mas não antes de sentir o toque gelado da criatura em sua pele. Era como se ela estivesse sendo sugada para dentro do lago, sua energia vital sendo drenada. Com o esforço supremo, Emily conseguiu se afastar. Ela correu, seu coração batendo acelerado,
Mas a criatura não desistia. Ela perseguia, sua canção ecoando pela noite, prometendo revelações e poder. Emily sabia que não poderia fugir para sempre. Ela precisava enfrentar a criatura, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Ao chegar à vila, Emily viu que algo havia mudado. As casas estavam escuras, e um silêncio opressor pairava no ar. Ela podia sentir os olhos da criatura a observando, sua presença maligna se espalhando pela vila como uma doença. Emily sabia que precisava agir rápido. Correndo até a igreja, Emily procurou por ajuda. Mas o padre havia desaparecido, e a igreja estava vazia. Ela começou a rezar, implorando por força e coragem. Foi então que ela viu um antigo livro de orações, com uma inscrição na capa que dizia "Contra as forças das trevas". Emily abriu o livro, suas mãos tremendo. Dentro havia instruções para um ritual de banimento. Uma oração antiga que poderia expulsar a criatura de volta para as profundezas do lago. Ela sabia que era sua única chance. Reunindo toda sua coragem, Emily saiu da igreja e voltou para o lago. A criatura esperava sua canção mais forte do que nunca. Emily começou a recitar a oração, sua voz ecoando pela noite. A criatura uivou, seu som perfurando os ouvidos de Emily. Ela continuou a recitar, mesmo quando a criatura atacou, suas garras rasgando sua pele. Mas Emily não desistiu. Ela continuou a recitar a oração, sua voz ficando mais forte a cada palavra. A criatura começou a se desfazer, sua forma se dissolvendo em fumaça. Emily podia sentir sua energia vital sendo restaurada e a presença maligna da criatura começou a se dissipar. Quando tudo terminou, Emily ficou de pé, sua roupa rasgada e seu corpo machucado. Mas ela estava viva, e a vila estava salva. Os moradores começaram a sair de suas casas, seus rostos iluminados por um misto de alívio e gratidão. Emily sabia que sua jornada não havia terminado. Ela havia enfrentado a criatura e vencido, mas sabia que outras ameaças viriam. A vila precisava se preparar, e Emily estava determinada a ajudar. Ela sabia que não poderia mais ignorar o chamado do lago, não depois de tudo que havia descoberto. Enquanto caminhava de volta para casa, Emily podia sentir o olhar da criatura em suas costas. Ela sabia que em algum lugar, em algum momento, elas se encontrariam novamente. Mas dessa vez, Emily estava pronta. Ela havia enfrentado seus medos e vencido, e sabia que com a ajuda de sua comunidade poderia enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. A vila de Eldermore havia passado por uma provação, mas havia sobrevivido. E Emily sabia que enquanto houver pessoas dispostas a enfrentar o desconhecido e a lutar pelo que é certo, nenhuma escuridão poderia prevalecer. Ela havia aprendido uma lição valiosa. Por mais assustador que o futuro possa parecer, sempre há esperança.